Do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021, essa semana 6 do PET 2 do nono ano. Lembrando que tem vídeo novo aqui todo domingo e que no final do vídeo tem uma playlist aí com todas as semanas do PET 2, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, assim como aconteceu na semana passada, o PET traz um assunto muito extenso, né? No PET passado a gente viu aí, né, não só a Primeira Guerra, como também a crise de 29. Então não dá pra gente explicar tudo detalhadamente. Vou fazer, né, um vídeo só sobre a Primeira Guerra, depois só um sobre a crise de 29 e um só sobre a Segunda Guerra Mundial. Nesse vídeo eu vou tentar explicar de forma geral aí, né, os aspectos da Segunda Guerra Mundial que vão gerar também a Guerra Fria, ok? Bom, então vamos lá. Como a Segunda Guerra Mundial alterou a ordem socioeconômica da segunda metade do século XX. Então, esse aí, né, é o tema principal dessa semana do PET. Após a Primeira Guerra Mundial, vamos ver aí qual era a realidade do mundo após a Primeira Guerra. Após o término da Primeira Guerra, as nações italiana e alemã vivenciaram uma recuperação econômica lenta e que sacrificava os mais pobres. Esse quadro permitiu a ascensão de ideias autoritárias e totalitárias, pautadas na valorização nacional e no trabalho, e culpabilizava principalmente o socialismo e o liberalismo. Então a gente viu que depois da Primeira Guerra Mundial, né, a alemã vai ser a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, né, então ela vai ser obrigada aí a pagar algumas multas, a ter o seu exército diminuído, e a Itália também vai estar numa situação muito ruim. E a economia desses países vai começar a se recuperar lentamente. Vai surgir uma nova forma de governo, né, que vão ser os governos que a gente chama aí de governos totalitários, né? O que vão ser esses regimes totalitários? Os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX e baseavam-se no totalitarismo, um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Então, a forma como esses países, né, vão sair da situação difícil que eles estão vai ser adotar esse regime totalitário. A gente tem que lembrar também que depois da Primeira Guerra Mundial a gente tem a crise de 29, que vai arrastar ainda mais os países para a crise. E a saída que muitos vão acabar adotando vão ser esses regimes totalitários. Então alguns grupos vão conseguir controlar a sociedade, né? E a ideia é que ela controlasse de forma total, por isso regime totalitário. Quais são as características dos regimes totalitários? A gente vai ter o culto ao líder, então o líder é colocado como alguém muito importante, alguém que tem que ser seguido, tem que ser respeitado, né? Então a gente vai ter o Hitler, a gente vai ter o Stalin. Então a gente vai ter aí grandes líderes que vão colocar aí, né, esses regimes totalitários. Unipartidarismo, ou seja, um partido só, né, que é o partido do líder. Doutrinação, então desde cedo há uma doutrinação das pessoas, né, as pessoas têm que seguir uma série de teorias, uma série de ideias. Centralização do poder, o poder está centralizado na mão desse líder. Uso do terror, né, uso do medo para você conseguir controlar a população. Censura, então você não pode falar o que você quiser, você não pode escrever o que você quiser, assistir o que você quiser, não. Né? A política, o governo, ele controla o que você tem acesso. Militarização, então a gente tem aí o exército muitas vezes fazendo o papel da polícia, né? Então a gente tem aí o uso da força do exército, né, para poder controlar a sociedade. Criação de inimigos internos ou externos, isso vai ser muito forte, que é a ideia de que você tem um culpado, né? Então esse culpado pode ser um culpado externo ou pode ser um culpado interno, né? Então, se tem a culpa de alguém, eu posso eliminar esse alguém para eu acabar com o problema, né? A gente vai ver como que isso vai ser levado, né, pelos nazistas, por exemplo, na sua perseguição aos judeus. Nacionalismo exagerado, então a minha nação é a que importa, a sua não importa, né? A minha tem que passar por cima da sua para que o meu país seja mais forte. Então essas são características dos regimes totalitários. Um dos regimes totalitários que a gente vai ter vai ser o fascismo, né? O símbolo do fascismo é essa ideia de um feixe de lenhas, né? Porque a ideia é que um graveto só você consegue quebrar, mas se todos estiverem juntos, a gente não consegue.
O fascismo foi um sistema político nacionalista e antissocialista surgido na Itália no fim da Primeira Guerra Mundial. Liderado por Benito Mussolini, conquistou vários países da Europa, como a Alemanha e a Espanha no período entre guerras. Então o fascismo, né, ele é um tipo de regime totalitário, né, que vai nascer lá na Itália. Uma das características dele, né, é esse anticomunismo, né, o antissocialismo. O nazismo, né, vocês já devem ter visto, ter ouvido falar sobre o nazismo, né, esse é o símbolo do nazismo, é a suástica nazista. Corrente política surgida na Alemanha no final da década de 1910 e início da década de 1920. O nazismo foi uma das principais expressões do fascismo europeu durante o período entre guerras, tendo como principal liderança Adolf Hitler, normalmente caracterizado como uma forma de fascismo que incorpora o racismo científico e o antissemitismo. O nazismo se desenvolveu a partir das influências de ideias pan-germânicas. Então o nazismo ele vai ser colocado em prática aí pelo Adolf Hitler, que vai ser o líder lá da Alemanha. É muito importante a gente estudar a história do Hitler, porque ele foi eleito, né? Ele vai ser colocado no poder e ele vai ser apoiado por uma grande parte da Alemanha. Então tudo que ele fez foi sim apoiado pela população. Até que ponto a população sabia ou não tudo que ele fazia, aí já é uma outra questão. O nazismo é um tipo de fascismo, né? Então o fascismo e o nazismo eles se juntam e formam o que a gente chama de nazifascismo, né? Então quais são as características? O totalitarismo, né, são regimes totalitários que a gente já viu. Estado forte, que não reconhece limites, terrorismo de Estado e culto ao líder, né? Todas as características que a gente já viu. Antiliberalismo, regulamentação da economia pelo Estado, censura por parte do Estado. Então o Estado controla a economia, o Estado controla a cultura, controla a educação, né? Desde a criança, né, ela aprende mais fácil, então desde criança ele aprende lá sobre o líder, sobre o partido. Nacionalismo, sentimento forte de nação, valorização das culturas e das etnias que compõem o país. Na ideia de que aquela etnia, aquele povo que compõe aquele país é superior. Anticomunismo, perseguição aos partidos comunistas e pessoas ligadas ao movimento. Densa ligação com grupos capitalistas. Então, uma característica tanto do nazismo quanto do fascismo é esse anticomunismo. Então, eram partidos que queriam acabar com o comunismo. Isso é muito importante para a gente entender, principalmente o posicionamento, né? Quando a gente discute questões como, por exemplo, de direita e esquerda, né? Cada uma dessas posições. O nazismo, ele era contra o comunismo. O fascismo também era contra o comunismo. Qual a principal diferença do nazismo para o fascismo? Que o nazismo tinha como pauta a perseguição aos judeus, a perseguição a determinados grupos. Essa questão está presente no nazismo. As outras questões, né, a gente viu que estão presentes nos dois. Bom, agora vamos efetivamente ver o que aconteceu aí no período de 1939 a 1945. Os 2.174 dias que mudaram o mundo. Então a gente vai ver como que se deu esse início aí da Segunda Guerra Mundial. Como sempre, é importante a gente entender, né, o que vinha antes da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí o expansionismo alemão e a política de apaziguamento. O que vai ser isso? A Alemanha, ela estava, né, sobre alguns acordos que ela tinha assinado depois da Primeira Guerra Mundial. Então ela não podia várias coisas. Ela não podia investir no exército, ela não podia invadir territórios, ela não podia nada disso. Só que o que acontece? A Alemanha começou a se expandir. Né? A Alemanha, né, o Hitler, ele tinha muito discurso de que nós alemães fomos destruídos, nós fomos chutados na Primeira Guerra Mundial, fomos colocados como culpados, nós precisamos nos reerguer, nós somos melhores que eles, nós fomos humilhados, né? Ele tinha muito esse discurso. E ele vai começar a se expandir, ele vai começar a conquistar alguns territórios, ele vai começar a investir no exército, ele vai começar a descumprir algumas regras, né? Isso a gente conhece como expansionismo alemão. E o que é a política do apaziguamento? Os outros países, eles vão começar meio que a passar a mão na cabeça da Alemanha. A Alemanha fazia uma coisa errada, não, deixa, ela só vai fazer isso. Ela fazia outra coisa errada, não, Alemanha, para de fazer isso. Mas não tomava nenhuma atitude, né? Então a Alemanha começa a mostrar suas garras, né, vamos dizer assim, ela começa a tomar algumas iniciativas. E a política do apaziguamento nada mais é do que, não, vamos apaziguar, né? Não vamos gerar uma outra guerra agora. Então os países vão meio que fazer isso.
Qual que era o grande pensamento aí dos países, né? A ideia era o seguinte: a gente tinha a União Soviética, que era socialista, né, comunista, que estava despontando como uma potência. Então eles pensavam, a gente deixa o Hitler acabar com eles, eles vão se destruir mutuamente e tudo bem, né? A gente não vai ter grandes problemas, né? Então outras questões aí, anexação da Áustria, reivindicação do território dos Sudetos, a Conferência de Munique, que é o avanço sobre a Tchecoslováquia. Então todas essas questões estão relacionadas aí com o expansionismo alemão. Então é a Alemanha querendo se expandir. Como eu expliquei para vocês, Inglaterra, França vai fazer o quê? Não, deixa. Não, Alemanha, para com isso, né? Mas ela não vai tomar nenhuma atitude drástica, né? Bom, a gente vai ter alguns acordos que vão ser feitos aí durante a Segunda Guerra Mundial, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. A Polônia vai celebrar um acordo com a Inglaterra, né? A Inglaterra vai falar, não, Polônia, pode deixar que eu te protejo, você tá comigo aí, pode deixar que se acontecer alguma coisa eu te ajudo. A Alemanha com a Itália fascista de Mussolini, né? Então a Itália fascista e a Alemanha nazista vão fazer um acordo. E aí o grande acordo que vai acontecer vai ser o acordo secreto entre a Rússia e a Alemanha. Lembra que eu falei que os países europeus achavam que a Alemanha ia acabar com a Rússia, ia acabar com a União Soviética? Na verdade, a gente vai ver que isso não vai acontecer. A Alemanha vai fazer um acordo com a Rússia de não agressão. A Alemanha fala assim, olha, eu não vou invadir seu território, você também não invade o meu. Beleza? Beleza. Então, esse acordo aí, né, vai ser firmado entre esses países. Bom, o que é que começa efetivamente a Segunda Guerra Mundial? A gente viu que a Primeira Guerra Mundial começa com o assassinato do Francisco Ferdinando. A Segunda Guerra Mundial começa quando a Alemanha invade a Polônia. Então, a Alemanha invade a Polônia e aí a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o que acontece? A Alemanha pega um pedaço da Polônia, a Rússia pega o outro pedaço e tranquilo, né? E vida que segue. E aí a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter dois grupos, né? A gente vai ter um grupo que são os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e o grupo dos aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. É importante a gente entender que em determinados períodos a gente vai ter diferentes formações desses grupos. No início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética não estavam na guerra, né? Tanto é que a União Soviética tinha assinado um acordo com a Alemanha, né? Então vamos considerar no começo da guerra a Inglaterra e a França. Mas, a título de estudo, né, a gente lembra desses dois grupos, porque depois esses dois grupos vão se efetivar como os grupos principais. E a gente tem os países que vão participar de outros dos grupos, né? O Brasil é um dos países que vai entrar na guerra, né? A gente sabe que o Brasil começa a se aproximar do eixo, mas depois ele acaba indo para os aliados. Bom, o que vai acontecer? Aqui a gente tem um mapa, os países aliados são os de azul, os países soviéticos em vermelho, os países neutros em cinza e os países do eixo em preto. Então a gente consegue ver que os países do eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, eles conseguem uma série de vitórias, eles conseguem aí conquistar diversos territórios. Então a guerra estava encaminhando, né, para os países do eixo, para a Alemanha, a Itália e o Japão ganharem a Segunda Guerra Mundial. E em determinado período, a gente começa a ver que a guerra começa a mudar de lado e a gente tem aí uma mudança, né, dos países que estão ganhando e perdendo a Segunda Guerra Mundial. Então, esse mapa, né, no final do vídeo tem até o link dele, que é um mapa animado aí que vai mostrando como os países vão entrando, né? Como que a maioria dos países vão sendo obrigados a se posicionar e a gente tem no final da guerra aí, né, os ganhadores, né? Quem já viu aí, viu que os aliados que vão ganhar no final, né? Bom, a Alemanha vai conseguir invadir a França em 1940, né? Olha só essa foto aí do Hitler na frente da Torre Eiffel. Então isso mostra que a Alemanha, ela estava muito forte, o exército alemão era muito forte, ele tinha um ataque muito forte, né, muito rápido, e ele vai conseguir conquistar vários territórios. Então a guerra estava se encaminhando para a vitória do eixo. A Inglaterra não vai ser invadida efetivamente pela Alemanha, porque a Inglaterra, né, é uma ilha, né, mais difícil de ser conquistada. A gente vai ter aí diversas tentativas de se conquistar a Inglaterra, né? Então a gente vai ter vários bombardeios da cidade de Londres e a gente vai ter essa luta aí do eixo, né, tentando detonar e acabar com os aliados.
Bom, o que acontece? Em 22 de julho de 1941, as tropas nazistas atacaram de surpresa o território soviético. Então, sim, em 1939 a gente tem aí esse desenho, essa charge mostrando os dois aí, né, com a florzinha na mão e atrás uma faca do outro lado, né? Agora, em 1941, a gente tem esses dois países entrando em guerra. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que o Hitler tinha feito um acordo de não ataque, né? Só que isso vai mudar e a gente vai ter a Alemanha atacando a União Soviética. Então a Alemanha vai atacar a União Soviética. A princípio, a União Soviética vai perder algumas batalhas, mas a gente vai ver que a guerra vai virar. A guerra vira porque a gente vai ter aí a União Soviética entrando do lado dos aliados e acabando assim com o eixo, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, um mapa, né? Ele está em inglês, mas dá para a gente entender, né? A Operação Barbarossa, que seria a operação de conquista do território da União Soviética, né? A conquista da capital Moscou. E a gente vai ver que isso não vai dar certo, né? Qual vão ser os grandes problemas, né? Primeiro, a Rússia com um território muito grande. Então a Rússia, ela é muito grande. Então, para você conquistar um país muito grande é muito difícil. É um território grande, uma população muito grande. Então você tinha um exército russo muito grande. Falei grande várias vezes, né? A Alemanha começa a lutar em dois lados. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, ó, a Alemanha começa a lutar lá para baixo, né, com os países, a França, a Inglaterra, e aqui em cima com a União Soviética. Então ela tem que dar conta dos dois lados. O exército não recebia suprimentos, né? A distância vai ser muito longa, o frio da Rússia, né? A Rússia tem algumas regiões que são bem difíceis de você conquistar. Então, todos esses problemas vão fazer com que a Alemanha comece a ser derrotada, né? A batalha mais famosa aí vai ser a Batalha de Stalingrado, que vai ser entre a Rússia e entre a Rússia e a Alemanha, e só nessa batalha vão morrer 2 milhões de pessoas. Então, tamanha importância. E ela vai marcar a virada, né? Vai marcar a virada da União Soviética sobre a Alemanha. Agora eles vão vencer aí a Alemanha. Fim da hegemonia alemã. Então a gente tem aí a Alemanha finalmente começando a ser derrotada, ela mostrando que ela não era invencível. A invasão da Itália, então, os aliados, eles invadem a Itália, mais uma vez, né, ela troca de governo e ela troca de lado. Então ela sai do eixo e passa para os aliados. Como eu falei para vocês, né, vai ter uma mudança no decorrer da guerra do lado que os países estão, né? A Itália é uma que a gente já viu que ela gosta de mudar de lado, né? Bom, e a gente tem um outro caso muito importante, pessoal, que é o ataque a Pearl Harbor. O que foi o ataque a Pearl Harbor? Realizado em 7 de dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor surpreendeu os Estados Unidos e foi responsável por iniciar o conflito entre esse país e o Japão. Então, é uma base americana que vai ser atacada pelos japoneses, e aí os Estados Unidos vão entrar efetivamente na guerra e vão tomar lado aos aliados, né, para derrotar o eixo. Lembrando aí que o Japão fazia parte do eixo. E a gente vai ver que a resposta dada ao Japão, né, pelos Estados Unidos vai ser bem forte, ok? Pessoal, o dia D, o que é o famoso dia D? A maior operação militar aeronaval da história. 155 mil homens, 14.200 barcos, 600 navios e milhares de aviões. Vai ser uma operação militar feita pelos aliados. Então vão ser o grupo dos aliados que vão fazer essa operação. Vai ser uma operação que ela vai conseguir ser mantida secreta até ela efetivamente acontecer, o que é muito difícil você fazer, né? Então você se comunicar com códigos, né, para que você consiga manter, né, aquela operação em sigilo, até que ela acontece, né? Então o dia dele é marcado como a virada da guerra, né? A virada definitiva. Até hoje essa expressão é usada, né? Vocês já devem ter visto o dia D contra a dengue, né? O dia D contra isso. Por quê? O dia D foi o dia decisivo da mudança aí, né? Então o eixo efetivamente para de expandir, para de ganhar, e os aliados vão para cima do eixo e começam a ganhar aí, ok? Derrota da Alemanha. A derrota da Alemanha começou com o dia D, quando os aliados invadiram a Normandia com milhares de tropas, e também com a contraofensiva do Exército Vermelho da União Soviética em Stalingrado.
Os soviéticos foram os primeiros a invadir Berlim. Uma semana depois da invasão de Berlim, o exército nazista se rendeu. Então, a Alemanha não era mais invencível. A Alemanha vai ser derrotada aí, né? Então, ela vai ser derrotada pelos dois lados, né? Da União Soviética lá de cima e do dia D dos outros aliados lá embaixo. Bom, fim da Segunda Guerra Mundial. A Itália foi o primeiro país do eixo a render-se em 1943, percebendo que a vitória dos aliados era realidade. O Führer suicidou-se, né? O Hitler suicidou-se. Logo em seguida, os alemães renderam-se aos aliados, em 8 de maio de 1945. Esse dia foi comemorado como o Dia da Vitória. A Segunda Guerra, na Europa, já tinha terminado. Mas no Pacífico, os japoneses não assinaram a rendição e continuaram o combate, principalmente contra as tropas norte-americanas. Então a Itália vai ser o primeiro país que vai sair, ele vai trocar de lado. O Hitler, percebendo que os aliados estavam ganhando, ele vai se matar, né? Essa discussão sobre se ele se matou, se ele foi morto, existe até hoje, né? Porque alguns acreditam que na verdade ele foi morto por outros soldados, mas que os alemães não iam aceitar isso, então coloca-se como que ele se matou, né? E a gente tem aí a continuidade na guerra, dessa vez com o Japão, e a gente tem uma atitude dos Estados Unidos que vai ficar marcada aí na história, que vai ser o quê? O ataque ao Japão. Então olha só, a recusa do Japão em render-se e a vingança ao ataque de Pearl Harbor fizeram com que os Estados Unidos lançassem 2 bombas atômicas na cidade japonesa de Hiroshima em 6 de agosto de 45 e Nagasaki, 2 dias depois. A destruição foi enorme e o imperador Hirohito não teve alternativa senão a rendição. Então a gente tem aí, né, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki que foram jogadas pelo exército americano. Há muitas discussões se havia mesmo a necessidade delas ou não, se foi uma forma dos Estados Unidos testarem a bomba ou não. O que se sabe é que é uma bomba de destruição extremamente grande, né? A gente sabe aí que a temperatura que chega na hora que a bomba cai são altíssimas, tem pessoas que viram pó, né? E que milhares de pessoas aí morreram nos ataques e nos efeitos depois, né? Pode ser também, alguns acreditam que na verdade foi um recado, né, para os outros países, os Estados Unidos mostrando, olha o que tipo de bomba que a gente tem, né? Então olha que destruição que a gente consegue fazer, beleza? Pessoal, não tem como falar da Segunda Guerra Mundial sem falar sobre o Holocausto. O que foi o Holocausto? Foi o genocídio de judeus cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ter aí, né, lá na Alemanha. Lembra que eu falei que os regimes totalitários criam inimigos internos e externos? Né? Um desses inimigos vão ser os judeus. Né? Os alemães vão começar a culpar os judeus, né, como se os judeus fossem culpados pela situação da Alemanha. Olha, os judeus são ricos e nós alemães estamos pobres. Ah, vamos perseguir eles. E aí a gente começa a ter os judeus sendo mandados para os guetos, sendo mandados para fora da cidade. Depois a gente tem aí a criação dos campos de concentração, que hoje são chamados de campos de extermínio. Né? Os judeus eram mandados para esses locais onde eles estavam destinados à morte. Você tem algumas discussões se as pessoas sabiam exatamente o que acontecia ou não acontecia com os judeus. Né? O que acontecia? Os judeus eles faziam testes com eles, né? Então faziam testes de remédios, testes com gases, faziam teste, por exemplo, de congelamento. Arrancava a perna, deixava congelar, tentava colocar de novo, sabe? Então eram coisas terríveis que eram feitas. Outra coisa, não eram apenas os judeus. A gente tem diferentes grupos que foram perseguidos pelos nazistas. Então a gente tem judeus, a gente tem ciganos, a gente tem homossexuais, a gente tem negros, a gente tem pessoas com deficiência. Todos esses grupos eram perseguidos aí pelos judeus. Em 1942 é colocada essa solução final, que seria a execução em massa, né, desses judeus. A gente sabe que o Holocausto aí resultou na morte de 6 milhões de pessoas aproximadamente. Então é um número muito alto de pessoas que morreram. E elas não morreram porque elas estavam na guerra, elas não morreram por isso. Elas morreram simplesmente porque elas existiam e que determinada pessoa falou, não, esse grupo tem que morrer. Então é uma violência muito grande e é algo que a gente não pode esquecer. E é algo que a gente tem sempre que lembrar e tem sempre que estudar e pensar, olha o que a humanidade foi capaz de fazer. Né? Por quê?
Depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a aparecer as histórias do que realmente aconteceu, né, o que aconteceu lá. Mas enquanto isso durou, por que os países não tomaram uma iniciativa? Será que eles realmente não sabiam? Né, você tem vários filmes, né, bons aí sobre esse assunto, né, um que vocês já devem ter visto, O Menino do Pijama Listrado, é um filme muito bom, né, recomendo que vocês vejam, mas tem outros aí muito interessantes também sobre isso. Esse é o campo de Auschwitz, né, campo de extermínio. Hoje a gente usa campo de extermínio porque a gente sabe que a maioria dos judeus entravam lá para serem mortos. A gente tinha as execuções nas câmaras de gás, né, eles eram todos colocados numa câmara e colocavam gás venenoso para eles morrerem. Né, então, uma violência muito grande, uma mancha aí na história, né, da Alemanha e do mundo todo, né. Aqui a gente tem mais ou menos os principais campos de extermínio e a gente tem o número de mortos, ok? Bom, é um crime tanto a bomba de Hiroshima e Nagasaki quanto também o Holocausto, né, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos falar dos resultados da Segunda Guerra Mundial, né? O que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial? A gente vai ter a ONU, a criação da ONU como uma tentativa de evitar novas guerras. Lucro dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão ganhar muito dinheiro, né, com a guerra. Áreas de influência, divisão da Alemanha, criação da União Soviética versus Estados Unidos. Tudo isso está relacionado. Por quê? Olha só, na Primeira Guerra Mundial, a gente tem um grande vencedor, que é quem? Os Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem dois grandes vencedores. A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então toda vez que você vê aí o URSS, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os Estados Unidos. Então a gente tem duas superpotências. E duas superpotências com sistemas econômicos diferentes. Enquanto os Estados Unidos é capitalista, a União Soviética ela é socialista. E aí a gente tem início a Guerra Fria, né? Então, a gente já vinha falando aqui da Rússia, né, que depois se forma a União Soviética. Depois eu faço um vídeo para vocês explicando essa passagem, né, da Rússia para a União Soviética, quando que se deu esse acontecimento. Mas nesse momento aqui é importante a gente entender que agora a gente tem duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos. E a gente tem o início à Guerra Fria. O primeiro-ministro, Winston Churchill, né, falou uma frase, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. O que ele quis dizer? Que o continente foi separado agora entre a União Soviética e os Estados Unidos. O que é a Guerra Fria? É um conflito político e ideológico que se estendeu do final da década de 1940 até o ano de 1991. Esse acontecimento teve como protagonista os Estados Unidos e a União Soviética, países que representavam duas ideologias distintas, que eram o capitalismo e o socialismo. Então a gente vai ter uma guerra entre essas duas potências. Por que Guerra Fria? Porque você não vai ter um embate direto, você não vai ter os Estados Unidos atacando a União Soviética. Não. Essa guerra vai acontecer no campo das ciências, no campo dos esportes, em conflitos em outros lugares. Mas diretamente não, né? Mas esse conflito, essa tensão vai existir. Beleza? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, é um assunto muito longo, né? Eu espero conseguir fazer outros vídeos aí sobre esse assunto, mas o PET trazia desde o início da Segunda Guerra Mundial até a Guerra Fria, né? Um conteúdo bem longo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem que eu faça outro vídeo, comenta aqui embaixo, que isso é sempre bom, né? Para dar uma incentivada aí, beleza? Agora vamos às atividades, né? A parte que vocês mais gostam aí, beleza? Quais são as principais características do nazifascismo e explique-as. Então, a gente tem aí um quadro, esse quadro é do próprio PET, né? Falando das características do nazifascismo. Falei tanto hoje, tive até que tomar água durante a gravação, pessoal, vamos lá. As características é o totalitarismo, Estado forte que não reconhece limites, terrorismo de Estado e culto ao líder, antiliberalismo, regulamentação da economia pelo Estado, censura por parte do Estado, o nacionalismo, sentimento forte de nação, valorização da cultura e das etnias que compõem o país, anticomunismo, perseguição aos partidos comunistas e pessoas ligadas ao movimento, densa ligação com grupos capitalistas, né? Escolha duas dessas características e comente aí no caderno de vocês. Agora uma pergunta para ver se vocês prestaram atenção. Qual que é a diferença do nazismo para o fascismo? O que o nazismo tem que o fascismo não tem? No nazismo a gente tem a perseguição aos judeus e a outros grupos, né? No fascismo a gente não tem isso. Agora vamos ao número 2. Quais as principais motivações que levaram à emancipação política e formação das nações africanas e asiáticas? Pessoal, esse é mais um assunto que essa semana do PET trouxe. Não teve como eu explicar todo para vocês, porque realmente
não sei o que dava na cabeça do pessoal que fez o patch essa semana, que colocou tudo, né? Desde o começo lá da Segunda Guerra Mundial até a emancipação dos países da África. Mas eu trouxe um trecho para vocês que tá no patch. Olha só. Outra consequência da destruição da guerra na Europa e da bipolarização hegemônica entre Estados Unidos e União Soviética foram os processos de emancipação política dos territórios asiáticos e africanos, dominados pelas nações europeias. Na disputa pela liderança, capitalista ou socialista, essas nações financiaram e apoiaram os movimentos independentes e a formação dessas novas nações. As principais motivações foram... Então, o que isso quer dizer, pessoal? Lembra que eu falei que a União Soviética e os Estados Unidos não brigaram diretamente? Mas eles investiram em lutas em outros lugares. Então, eles apoiaram vários países na África e na Ásia, né? E aí tá perguntando as principais motivações que levaram, né, à emancipação política desses países. Aí é esse trecho que eu marquei, olha só. Decadência da Europa, motivada pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 29 e Segunda Guerra Mundial. Criação da ONU, Guerra Fria, despertar do sentimento nacionalista, consciência anticolonialista e antiimperialista e o exemplo da desobediência civil na Índia. Então todos esses aspectos, né, vão ser motivações para a emancipação política na formação das nações africanas e asiáticas. É um outro assunto para um outro vídeo, ok? E a 3, os nazistas, para realizarem o holocausto de diversos povos, usaram como razão uma suposta teoria científica que defendia que os arianos seriam uma raça superior de diversos outros povos existentes. Essa é uma outra questão, né, que é importante eu comentar com vocês. Tinha uma justificativa de que os arianos, eles eram superiores, eles eram uma raça superior. E por isso, eles precisavam eliminar as outras raças para que eles sozinhos tomassem conta de tudo, porque eles eram os melhores, eles é que tinham direito. As outras raças poderiam ser subjugadas, né? No máximo as outras raças deveriam servir para eles, né? A ponte alternativa que indica um povo que foi alvo do holocausto nazista: franceses, brasileiros, italianos e judeus. Qual grupo que é? Os judeus, né? Só que é importante a gente entender, pessoal, que nessa teoria da raça ariana, todas as nações que são frutos da miscigenação deveriam ser eliminadas, né? Então, essa ideia do nazismo, do nazismo, né? Do arianismo é essa. A número 4. O fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi a saída dos invasores alemães do território dos Sudetos, da Tchecoslováquia, a tomada do corredor polonês que desembocava na cidade livre de Danzig, atual Danzig, pelos italianos, a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de sua aliada, declarando guerra ao Terceiro Reich. Essa é interessante, hein? A efetivação do Anschluss, que desmembrou a Áustria da Alemanha, a invasão da Polônia por tropas alemãs, quebrando o pacto germano-soviético. Não, pera. Se é germano-soviético, é entre a Alemanha e a União Soviética. Então não é essa, né? Então a alternativa certa, letra C. Beleza? Defina a Guerra Fria, conflito político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, países que representavam duas ideologias distintas, que eram o capitalismo e o socialismo. Então a Guerra Fria vai ser esse embate aí entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. E, por favor, comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo especial aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, sobre qual tema que vocês querem, que isso é muito legal para o canal. Beleza? Um abraço para todos vocês. Muito obrigado, as referências que eu utilizei, se alguém quiser saber mais sobre o assunto. E até mais. Valeu!